Levítico, capítulo 13. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo tiver se tornando branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. E a mancha na pele, se for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro e a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote examinará e a erupção se estivesse espalhado pela pele, ele declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, deverá ser levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tinha tornado branco o pelo, e se houver carne viva ou inchaço, é lepra crônica na pele. E o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo isso tenha ficado branco, ela está pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura e trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, e a qual não estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou a mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali estiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele estiver diminuindo, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver sido alterada, nem espalhada, é apenas cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela estiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará. Se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas cicatriz da queimadura. Quando o homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote
examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a pessoa afetada e, se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa raparará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna. Se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois do que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará e, se a sarna tiver espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado, a pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houver alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando o homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas, se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem e ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra da pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desse sintoma, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado e fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho ou de qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço de objeto de couro, se a mancha na roupa ou um pedaço de couro ou peça tecida, entrelaçada ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa ou peça tecida ou entrelaçada ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que estiver à mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se, quando o sacerdote examinar a mancha, não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado a cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa ou do pedaço de couro ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda estiver na roupa ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo o que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros
ou impuros.